Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui com o quarto vídeo da série Efésios 6:12. Há muito envolvendo esse texto e por isso que nós fizemos essa divisão de assuntos, não uma subdivisão, para facilitar o entendimento. O vídeo 1 falamos Efésios 6:12, batalha espiritual e o ministério de intercessão. No vídeo 2 falamos Efésios 6:12, principados e potestades e ministério de intercessão. No vídeo 3, Efésios 6:12, principados, como agem e quem são. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Efésios 6:12, principados atacam crianças, adolescentes e jovens. E eu oro a Deus agora para que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, possa estar iluminando através do Espírito Santo o seu entendimento da palavra do Senhor e você possa ter muita edificação e agregue valores espirituais na sua vida. Desde já eu quero te avisar que para você ter uma compreensão melhor, é importante que você assista os demais vídeos. Então eles vão trazendo sempre especialmente o vídeo 1, que abre descortina para você o ensinamento do apóstolo Paulo, o que envolve a parte da batalha espiritual, e depois a gente está desmembrando a parte da ação dos principados. Então, eu convido você para assistir todos esses vídeos e desde já muito obrigado. Se você ainda não fez ainda, se inscreva no meu canal. Eu agradeço a todos os que estão comigo firmes, aqueles que estão se inscrevendo recentemente, que Deus abençoe, e aqueles que têm comentado, deixado aí o seu gostei, o seu like nos vídeos. Então vamos lá. O primeiro texto para a gente começar está em 1 João 5,19, na versão da atualizada, que diz sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Há uma outra tradução que diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Você não pode ver, e nem eu, com os olhos naturais jamais. Mas nesse momento, tropas de demônios e anjos caídos transitam nas regiões celestiais, trabalhando no propósito de manter o domínio e o controle do seu chefe supremo, o diabo, Satanás, que é um querubim caído e uma potestade do ar em cada parte do mundo. O verbo jaz, em grego kimai, significa estar sepultado, estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo poder do diabo. Literalmente, podemos traduzir como a Bíblia Viva traduz. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. Pergunta: como o diabo consegue manter o mundo todo debaixo de sua influência se ele não é onipresente? A resposta: através de sua cadeia de comando. Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, que são os governadores, e as forças ou hostes espirituais da maldade, cujas tropas estão espalhadas, infelizmente, pelo mundo todo. E isso não tem como a gente tirar, não tem como a gente remediar. É uma realidade, acredite você ou não. E provavelmente muitos não acreditam, mas a palavra do Senhor, ela não mente, ela traz o que é o ensinamento. Depois, Efésios 6:12, nós lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A corrigida fiel traduz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa é a abertura da palavra, o versículo que nós estamos trabalhando. E esse vídeo vem a completá-lo. Também aprendemos na palavra do Senhor, conforme Salmo 127, sobre os filhos, do versículo 3 ao 5, na King James Fiel: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. A atualizada traduz: a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A corrigida fiel, ela traduz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Todos eles enaltecem a bênção que é ter filhos. Mas quais são as áreas em que os principados atuam para influenciar a população da Terra? Em todas as áreas, naturalmente. Mas, especialmente nessas que nós vamos resumir, e até eu falo um pouco mais delas no vídeo 3. Nos governos e na política. Para assumir o controle das nações e implantar sistemas políticos ateus, como o comunismo, por exemplo, que tirem da população a crença no único Deus verdadeiro e eliminem o conhecimento da palavra de Deus para que fiquem cegos espiritualmente. Isso é uma triste realidade. Na religião, segundo, para influenciar a sua adoração com nomes diversos que eles adotam ao longo da história, como se fosse um deus, uma deusa, um santo ou uma santa. A construção de basílicas, templos, romarias e verdadeiros cultos que afastem definitivamente os seus devotos da adoração em espírito e em verdade devidas ao Pai, conforme Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 4. Também na religião podemos ver a vida religiosa não muda ninguém. O que muda é o novo nascimento, segundo Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No caráter, terceira, no caráter do velho homem. Desenvolvem a religiosidade na vida dos devotos, a tal ponto que os impeçam de ter o novo nascimento, e suas vidas escondem os mais graves pecados ocultos, que, por sua vez, acabam sendo revelados em momentos e situações que vão causar muito tragédia, escândalos na vida das pessoas e das famílias. O quarto é na vida sexual. Desde a antiguidade, a adoração dos principados está envolvida com os mais variados tipos de pecados, especialmente pecados sexuais, tão fortes que contaminaram o povo hebreu, que foi duramente castigado por Deus. Quinto, na cultura, na educação, nas artes e nas pandemias. Os principados e potestades têm tido uma atuação mais forte nas pestes, pandemias, como forma de exigir sacrifícios para aplacá-las, né? Assim como nas artes, a cultura e na educação, de forma a implantar a mentalidade do diabo na humanidade. E quanto mais agora se aproxima o tempo da manifestação do anticristo, o espírito do anticristo, que são um grupo de principados e seus demônios, trabalham preparando a humanidade para receber, e desde já, a mentalidade do anticristo e futuramente da marca da besta que está por aí, que está por vir por aí. E ele começa então a transformação da geração de crianças, adolescentes e jovens para a aceitação de todo o pecado vil e que afronta a Deus, o ensino de Cristo, como normal, começando desde a infância. O aborto, o homossexualismo, o lesbianismo, isso não é uma questão de ser homofóbico. A pedofilia, as artes, mostrando adultos e crianças pelados juntos, não é? Que favorece muito a pedofilia, e o fortalecimento da mentalidade superior, que não acredita em Deus. E ela será muito usada nos tempos do anticristo. No livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 20 a 21, nós vemos assim: e ele lhe disse, falando o anjo que falava com Daniel, sabes por que eu vim a ti? E tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso da escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, né? O príncipe de Israel. Aquele é o arcanjo Miguel, tem uma responsabilidade de proteção, entre outras coisas, da nação de Israel. O principado da Pérsia, atual Irã, trouxe o islamismo, que é o pior inimigo de Israel e da igreja, né? dos cristãos. Os islâmicos matam os cristãos, degolam os cristãos, perseguem os cristãos, e Israel está aí, verdadeira guerra. O Hamas, Hezbollah, todos são islâmicos, né? Então está aí a palavra do Senhor se revelando e se cumprindo. O principado da Grécia, ele trouxe a influência na política, na cultura, na religião, que adora muitos e falsos deuses, e um comportamento sexual que transforma pecados sexuais em vida livre. Na política veio a democracia, né, que está aí tão falsamente para esconder a ditadura, como acontece no Brasil, na Venezuela, em diversos países, que fingem ser democratas, e trouxe essa cultura
de entretenimento que entrou dentro da igreja. Nas guerras, nas revoltas, nas guerrilhas, nas rebeliões, nas divisões, nas contendas, nos desentendimentos e em tudo que gera conflito e confusão. Os principados e as potestades, os governadores, que são os dominadores deste mundo tenebroso, e as hostes ou forças espirituais do mal, têm uma especial atenção nesses fatos, pois se preparam para a grande batalha do Armagedon. E eu falo dela nos vídeos em que eu estudo o Apocalipse. 1 Crônicas 10:10 está escrito: E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Falando aqui do Saul, né, o rei Saul, que pela sua rebelião e desobediência a Deus acabou sendo vencido. E seu Deus aqui é Astarote, né, a deusa dos filisteus, esse principado terrível, que levou à derrota de Saul como rei de Israel, porque ele acabou dando brecha, né, legalidade ao desobedecer a voz de Deus. Na introdução sutil da idolatria no culto e na adoração da humanidade. É um trabalho que os principados têm feito com primazia. Infelizmente, atualmente, o culto de grande parte de muitas igrejas evangélicas possuem idolatria, possuem um entretenimento, né? Substituiu os dons espirituais, o discipulado, e introduziu hoje muito entretenimento na igreja. As pessoas vão lá para assistir danças, para assistir teatro. A arte em si não é o problema é que ela entrou dentro da igreja, o culto virou um espetáculo, né? Então aquela idolatria que se acusava os católicos, que tem bastante lá, os evangélicos hoje adotaram. Uma forma diferente, naturalmente. Não entenderam que em 1 João 5:21 o apóstolo escreveu: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então hoje tem a Arca da Aliança e tem tantas coisas, né, dentro da igreja. Lá a gente vê, como em vídeos, as pessoas se prostrando diante de uma arca de madeira, lá falando que é de metal, né, como símbolo da Arca da Aliança, uma coisa terrível. Ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar do único Deus verdadeiro, o único lugar do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil criar um ídolo. Esse Jesus pregado na prosperidade, pela teologia da prosperidade, é um ídolo, né? Esse Jesus, Jesus de crucifixo é um falso Jesus, é um ídolo, né? O Senhor Jesus fala em Lucas, como está escrito em Lucas 16, versículo 13 e 14: Nenhum servo pode servir dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Em Lucas 18:25 ele também diz: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico do reino de Deus. E tem um vídeo gravado recentemente sobre esse tema. Mamon aqui que Jesus fala, algumas traduções traduzem como riquezas, mas a palavra original é Mamon, era um dos nomes de Astarote nos tempos de Jesus. Portanto, a maior parte desses principados que são citados no Antigo Testamento aparecem também no Novo Testamento. Não há como negar isso. Esses objetos vendidos e distribuídos ao povo cego espiritualmente, como ungidos, é feitiçaria, que não deixa de ser uma forma de idolatria. Vela ungida, cimento ungido, pinga ungida, vassoura ungida, lenço ungido, rosa ungida, ensina o povo a crer no poder de um objeto ungido por eles. Isso é feitiçaria, que é atribuir poderes mágicos a objetos. Salmo 97:7 está escrito: sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante deles todos os deuses. O que o povo precisa é ser levado a Jesus Cristo. E, infelizmente, a rebelião, o pecado, impede isso, a desobediência. 1 Samuel 15:23 está escrito a palavra do profeta Samuel para Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pergunta: qual é a estratégia dos principados para conseguir implantar a mentalidade do diabo em cada cidade e em cada nação? Aí que começamos a falar dos jovens. É aí que começa. Qual que é a mentalidade? Como que ele faz isso? Como que ele implanta? Começando o trabalho de base, como fazem os times de futebol. Isto é, atacando e influenciando as crianças, os adolescentes e os jovens, para que aqueles que chegarem com vida na fase adulta já seja uma pessoa totalmente com mente fechada para Deus e sejam instrumentos do diabo e do pecado, o tal da mente superior. Em geral, trabalham vários principados em conjunto nesse propósito, que dão show de bola para ensinar os pastores, né, que infelizmente preferem a divisão, preferem a concorrência. Os principados trabalham unidos nisso.
Nesse momento atual, entre tantos outros, nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui, porque a finalidade não é uma abrangência profunda sobre isso, mas dá uma visão geral. E especialmente ficamos com aqueles que são citados na Bíblia, mas claro que são identificados muitos hoje, assim como são dominadores, como Exus, Pombagira, Zé Pilintra, não tem na Bíblia, mas quem enfrenta trabalhos de batalha espiritual, já expulsou demônios, sabe que existem eles, né? Nesse momento atual, Belial, Astarote, Moloque, ou Moleque, como é o nome hebraico, Milcom, que também é o nome dele, Leviatã, Baal, também chamado de Baal Peor, atualmente mais conhecido como Belfegor, são os mais influentes, mas também temos, além disso, diversos deles em destaque. Os adolescentes representam 18% da população do mundo. Nós somos mais de 8 bilhões e 171 milhões de habitantes. Portanto, são mais de 1 bilhão e 470 milhões de adolescentes. Os principados estão atuando muito nessa faixa etária. E qual tem sido o foco principal das atenções dos principados? Essa geração de crianças, adolescentes e jovens, especialmente. Suicídio nos adolescentes. O primeiro texto que a gente pode citar aqui, Marcos 9, 21, 22, pegando já como resumo, naquela situação que Jesus expulsa o demônio, os apóstolos não puderam expulsá-lo, né? E perguntou ao pai dele, quanto tempo há, Jesus perguntando para o pai dele, né? E quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai respondeu, né? E ele lhe disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A palavra infância aqui, a palavra grega é paiditioten, que significa criancinha, muito pequena. Os demônios não escolhem idade para atacar, eles começam bem cedo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% das doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos, sendo a depressão e o suicídio as principais causas de morte. O Sistema de Informação sobre Mortalidade, em 2017, apontou que o suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Entre os adolescentes, é a segunda causa de morte, na faixa etária entre 15 e 29 anos, segundo o Departamento de Enfermagem Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo. Nos estupros, outro trabalho bem feito nos adolescentes. Eu cito o texto de Juízes 19, 25 e 29 que eu comento no vídeo 3, né, que você deve assistir para melhor entendimento os vídeos 1, 2 e 3. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2019, uma menina de 13 anos é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. São 4 meninas estupradas a cada hora. São 96 meninas estupradas em 24 horas. Um trabalho de Belial. Os crimes de estupro nessa faixa de idade representam 53% dos estupros cometidos no país, que é uma tragédia. Em 76% desses estupros, o agressor é conhecido da menina, e na maioria dos casos são os próprios pais, padrastos, né, especialmente, chegam casos de tios, avós. Esse é um trabalho muito bem feito, um trabalho feito em parceria. Moloque, Astarote e Belial. Os abortos nas adolescentes. Levítico 20, versículos 1 ao 5. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porquanto deu dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Era um culto terrível desse Moloque, que se utilizavam para a prosperidade, para acalmar pestes, enfim. Eles sacrificavam os bebês a Moloque, uma imagem que era acendida com fogo. Era muito triste de ver o que acontecia com as crianças. Então é um dos demônios mais terríveis, e Deus abomina isso e deu essa palavra dura. Só que hoje Moloque não trabalha mais necessariamente assim, não é? Hoje ele trabalha através do aborto. O sacrifício continua o mesmo. Ele ama, tanto que quando vocês viram que no Brasil aprovou-se a morte, agora o aborto de crianças após 22 semanas, quase para nascer,
O trabalho de Moloque é esse, ele não quer perder almas. Relatório do Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, estima que 70 mil adolescentes de 15 e 19 anos morrem a cada ano nos países em desenvolvimento com complicações durante a gravidez ou parto. Atualmente acontece 3 milhões e 200 mil abortos em países em desenvolvimento, em adolescentes de 15 e 19 anos. Em todo o mundo são 7 milhões e 300 milhões de adolescentes que se tornam mães, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. O número pode aumentar para 3 milhões até 2030, se a tendência atual for mantida, e deverá ser mantida, infelizmente. Quais as ferramentas modernas os principados estão usando para seduzir nossas crianças e adolescentes e jovens? Se pergunta. Os filmes e séries na TV, no cinema, as séries nos streamings, a internet, todo o campus de Belial, a automutilação, os suicídios, nos games, onde a proliferação dos espíritos demoníacos tem sido abundante, em forma de heróis, bandidos e anti-heróis. A cultura e o ensino público, como no Brasil, com ideologia de esquerda que afronta brutalmente os ensinos de Cristo. E quando você assiste aqueles filmes que estão invocando demônios do inferno, demônios de onde, é um portal, a sua TV é um portal, o seu celular é um portal. Então, seus olhos estão diante de um portal que permite e dão legalidade para eles, e eles invadem a sua casa. Hoje os pais assistem com os filhos, não é? Infelizmente, expondo as crianças, além das suas próprias vidas, na ação desses espíritos. Mas lembrem-se que a prioridade são os seus filhos. Você é uma geração que está ficando velha. Eles querem essa geração para trabalhar melhor. E, infelizmente, a influência das heresias e novas interpretações bíblicas que os principados e potestades conseguiram colocar na mente dos pastores, anciões e líderes, os anciãos, igrejas que não chamam de pastor, né? Do politicamente correto e de igreja inclusiva com certos tipos de pecados, para não perder membros e dinheiro, tolerando todo tipo de pecado, tatuagens, piercings, sodomia, namoro de menino com menino, menina com menina, divórcio facilitado, com casamento pela segunda, terceira vez, namoros em idade inferior a 14 anos, gerando em muitos casos abortos, com aquela justificativa depois de estupro e aí aborta. Hoje defendido abertamente por muitos bispos e pastores e líderes. Grande parte da igreja assimilou a cultura do Principado da Grécia, investindo nas crianças com danças, músicas e teatro, e trouxe isso para dentro do culto da igreja e recusou o discipulado, o ir de fazer discípulos que Jesus ordenou. Assim, a cultura e o paganismo do mundo entraram na igreja para moldar o tipo de vida dessa nova geração cristã que surge sem a menor visão do reino de Deus. As igrejas estão lotadas de almas adoecidas e sem visão do reino por causa do interesse do vil metal, o dinheiro. Você tem uma igreja grande e rica, hoje é a obsessão da grande maioria, infelizmente. E sem a visão do reino de Deus, essa nova geração está sendo formada cristã com a visão mundana e do paganismo. Esse é o problema sério como geração de Cristo. Jesus para elas é o Salvador, mas não é o Senhor. O homossexualismo nos adolescentes. E o texto de Romanos 1, capítulo 1, versículos 24 e 28, lendo na Bíblia Viva e na Revista Atualizada. E então, em vez de adorarem ao Deus glorioso, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os para que parecessem simples aves, animais, serpentes e homens mortais. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Uma tragédia espiritual. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Não é contrário à natureza. A natureza ensina que a mulher procura o homem procura a mulher. Agora elas procuram as próprias mulheres. Semelhantemente, da mesma forma, os homens também deixando o contato natural da mulher, assim como a mulher deixou de procurar o homem, vai procurar a mulher, o homem deixa de procurar a mulher. E eles se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, os desejos do corpo, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, quando passou a adorar imagens, ídolos, o ser humano entregou sua influência,
entrou debaixo da influência de principados. Belial, que influenciou a vida sexual, a vida sexual de Sodoma e Gomorra, atualmente está a influenciar os meninos e os adolescentes e os jovens ao homossexualismo, a vida promíscua, ao bissexualismo e a rejeitar a Deus, inclusive nos casais, a sodomia nos casais cristãos. Em 1 Samuel 2,12 nós vemos: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Daí surgiu o termo sodomita. Astarote, adorada como Afrodite pelos gregos, Vênus pelos romanos, rainha dos céus pelos judeus, né, os hebreus, conforme Jeremias 44, capítulo 44, versículos 17 ao 19, versículo 25. Ishtar para os cananeus, Mamon nos tempos de Jesus. Atualmente está a influenciar as meninas e as adolescentes jovens à prostituição, ao bissexualismo e ao lesbianismo. Uma aristocrata chamada Safo, que morava na ilha de Lesbos, no mar Egeu, perto da Grécia, adorava Afrodite e pedia a ela ajuda para se relacionar com outras mulheres. Daí veio a palavra lésbica. Nada surge do nada. Moleque, sodomita e lésbica vieram de 3 principados. Você consegue entender? Mexe até no idioma. Meninos com meninos, influência de Belial. Meninas com meninas, influência de Astarote. Aborto, influência de Moloque, ou Moleque. Tanto que Moleque veio significar menino, né? Estão se valendo da pornografia pelas redes sociais e contado com os outros adolescentes e jovens já mergulhados nesses pecados, que são influência de Belial. Quando se começou a venerar imagens, passou-se a adorar os principados. Quando se passou a adorar os principados, Deus os entregou. A palavra grega aqui é paradidome, que significa permitir. É transferir para outra esfera de poder. Então Deus permitiu. Uma outra esfera de poder saiu da esfera divina e entrou na esfera maligna, satânica, através dos principados. Esses tipos de pecados estão acontecendo na vida das crianças, adolescentes e jovens evangélicos também, infelizmente. E seus pais nem sempre sabem. São apenas religiosos que mudam de igreja. Para fugir de algum problema, vivem como filhos de Belial. E já tivemos experiência de ver pais que acreditam nisso e naquilo, estão em briga o casal, ou às vezes o pai até já está se envolvendo com outras mulheres, e a filha vai dormir na casa de uma amiguinha e ela sai à noite e vão para balada. Lá ela usa droga, tem experiência com bebida, e os pais nem sabem disso, infelizmente. Uma pesquisa feita pela J. Walter Thompson revelou que entre a geração Z, de 13 a 20 anos, 48% se declaram heterossexuais. Quer dizer, menina é homem e menina é mulher. Hoje em dia a gente tem que trabalhar mais ou menos assim para que haja um entendimento. 48% se declaram heterossexuais. Menino é menino, menino é homem e menina é mulher. 6% se declaram homossexuais e 46% se declaram bissexuais. Namoram meninos e também meninas. Uma pesquisa realizada pela Oregon Healthy Teens Survey, pesquisa de adolescentes saudáveis de Oregon, nos Estados Unidos, com 32 mil jovens, quase uma cidade de Agudos, apontou que a probabilidade de um adolescente homossexual entre 13 e 17 anos cometer suicídio é 5 vezes maior do que um adolescente heterossexual. E claro que nós não queremos que nenhuma pessoa se suicide. Então, vocês vejam a importância da oração e da igreja estar trabalhando e investindo nessa faixa etária, não apenas dando entretenimento, mas dando fundamentos e princípios do reino de Deus, porque é muito trágico ver isso, é triste. Vocês vão ver números daqui a pouquinho, vocês vão ver como isso é muito forte, essas influências. O índice diminuiu se ele vive num ambiente de aceitação. Belial vem fazendo dos meninos uma geração de sodomitas, como fez na cidade de Sodoma e Gomorra. Belial também vem introduzindo a sodomia no casamento dos cristãos para contaminar o matrimônio. E inspirou os pastores que ensinam que entre 4 paredes, se o casar consentir, vale tudo. As esposas dizem: se eu não fizer, o meu marido vai buscar em outra mulher lá fora, e infelizmente vai mesmo. E aí o principado acaba entrando na influência dos casais, e hoje nós estamos vendo o quê? Muito envolvimento
de adultério de mulheres, maridos, filhos, abortos, homossexualismo, lesbianismo dentro do povo do Senhor, dentro do arraial cristão. Esse marido é um filho de Belial dentro da igreja e vai transformar sua família também. Segundo o livro We Are Our Brains, Nós Somos os Nossos Cérebros, lançado pelo neurologista holandês Dick Frans Swabe, professor emérito de neurobiologia da Universidade de Amsterdã, ele afirma o seguinte, que a homossexualidade está ligada a uma mudança na composição hormonal e na formação do cérebro. Assim, ele acredita que muito estresse da mãe, fumar e ingerir drogas na gravidez pode influenciar na formação da sexualidade do bebê. Ele cita o caso de uma droga prescrita a 2 milhões de mulheres para evitar abortos nas décadas de 40 e 50, e que, segundo ele, aumentou as chances de bissexualidade e homossexualidade nos recém-nascidos das gerações seguintes. A exposição à nicotina do cigarro e à anfetamina durante a gravidez eleva as chances da mãe gerar uma filha lésbica, afirma o holandês. Polêmico, mas está aí. O cigarro, as drogas e as bebidas são influências de Belial, que comanda a legião de Zé Pilintra, os Zé Pilintras trabalham especificamente nesse departamento. E hoje, na igreja evangélica, já existe boa parte que cedeu a essa influência. Bebidas e drogas dos adolescentes, infelizmente, isso tem sido uma realidade. Naum, capítulo 1, versículos 10 e 11, nós lemos, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Literalmente, no original hebraico, filhos de Belial. Muitos cristãos estavam sedentos para poder começar ou voltar a beber bebida alcoólica, porque muitos saem do cristianismo, entram para o cristianismo, né, saem do mundo. Tinha muito gosto pela bebida. Belial aproveitou a brecha e deu a nova revelação para profetas, pastores e mestres, que visando não perder membros em suas igrejas, começaram a ensinar que beber um pouquinho só não faz mal. Aí começa a distorcer, inclusive esse texto de Efésios, né? Que é um dos mais polêmicos e citados, polêmicos quando se olha com os olhos da carne. A gente também tem um vídeo, gravei um vídeo explicando pelo original e tirando, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Temos um vídeo falando sobre isso que você pode procurar no canal e vai ter a explicação no original. Né? Se você procura uma desculpa para beber, infelizmente esse texto vai desautorizar você. Né? O que temos a dizer? Atualmente são mais de 28 milhões de abortos no mundo todo. O Moloch está feliz da vida. São 677.764 suicídios só em 2024. Mais de 4 milhões e 800 mil crianças mortas menores de 5 anos. Mais de 3 milhões e 159 mil mortos pelo fumo, cigarro e os cigarros eletrônicos, essas coisas todas. Mais de 1 milhão e 580 mil mortes por causa de bebidas alcoólicas. Em 2024, o Brasil já bateu o recorde de divórcio, 420 mil. Os principados não estão brincando. Você pode brincar de ser crente, pode brincar de ser evangélico, pode brincar de ser pastor. Mas os demônios, o diabo, não estão brincando de ser demônios e nem diabo. Sem visão espiritual, de batalha espiritual de Efésios 6,12, como eu estou passando para vocês, pelo menos um resumo, esses números serão vistos como fatalidade e como normal, e ninguém vai se alarmar diante disso. Podemos resumir assim, então. Belial e suas potestades inspiraram uma nova interpretação da Bíblia, colocando como aceitável e sem problemas as bebidas alcoólicas, a sodomia nos casais cristãos, o homossexualismo dentro da doutrina de várias igrejas cristãs, que se tornaram inclusivas e permissivas, apostatando dos ensinos de Cristo Jesus, sobre o novo nascimento, o nascer de Deus, a santidade da doutrina dos apóstolos, cujo alvo é ser semelhante a Jesus, e não precisa mudar sua velha natureza do velho homem do pecado, e isso tem destruído a vida espiritual de muita gente. Astarote e suas potestades inspiraram uma nova interpretação da Bíblia, colocando os namoros de jovens e adolescentes com a permissão de relações sexuais, a fornicação, gerando gravidez indesejada e o aborto sendo necessário. Claro, então ele consegue o que ainda agrada o Moloch. O lesbianismo, os divórcios e vários novos casamentos por qualquer motivo, apostatando dos ensinamentos de Cristo e da doutrina
dos apóstolos, né, cujo alvo, se a gente não aprendeu bem o evangelho do reino de Deus, é ser semelhante a Jesus, e aí não é ser semelhante a ele, não. Moloque, ou Moleque, né, ou Moloque, e suas potestades inspiraram uma nova interpretação da Bíblia, aceitando entre as mulheres evangélicas e vários pastores e bispos a prática do aborto com o lema Meu corpo, minhas regras, apostatando do ensinamento de Cristo e da doutrina dos apóstolos. Como eu disse, cujo alvo é ser semelhante a Jesus, e que os adoradores que o Pai procura o adorem em espírito e em verdade. Então, indo aí destruindo isso também, inspiração de Baal, né? Moloque exige o sacrifício de crianças e bebês em sua adoração. E o aborto é um sacrifício moderno que ele está tendo praticamente no mundo todo, em todas as nações cada vez mais. E o Brasil, varonil, infelizmente, adotou cada vez mais essa prática. Não é à toa que ele é um dos piores principados das trevas. Baal e suas potestades inspiraram uma nova interpretação da Bíblia, introduzindo assim muita feitiçaria dentro de muitas igrejas cristãs. Valor atribuído a objetos, como rosa ungida, já citei, né? Cachaça ungida, fogueira santa, lenço ungido, cimento ungido, etc. Idolatria dentro de muitas igrejas. Cruz, imagens de santos e santas, a arca da aliança e coisas do tipo. Crucifixos, apostatando do ensinamento de Cristo e da doutrina dos apóstolos. Como eu disse, cujo alvo é ser semelhante a Jesus, e Jesus não fez nada disso. E que os adoradores que o Pai procura o adorem em espírito e em verdade. Então, infelizmente, eles têm conseguido grande vitória. Assim, os propósitos do diabo, através de seus principados, ainda que não sejam somente estes que citei, que estão em operação no mundo todo, mas é inegável que Astarote, Belial, Baal, Leviatã, Moloque, Behemoth estão fazendo um trabalho muito bem executado, infelizmente. Infelizmente. Em escravizar a humanidade, em especial as nossas crianças, adolescentes e jovens, e tirando eles da visão do reino de Deus. E isso tem sido uma tragédia, e o mundo tem, a gente faz escolhas, infelizmente, e as consequências são esperadas, as consequências são obrigatórias. Não se pode brincar nem com Belial, nem com Astarote, nem com Moloque. A cobiça carnal que o ser humano deseja, eles irão te dar. Astarote deu a casada Helena de Troia, a mulher mais linda de seu tempo, para Paris. Iniciou-se uma guerra com a destruição de Troia. Astarote usou uma mulher para introduzir sua adoração no rei Salomão, 1 Reis 11:5. Belial deu liberdade sexual para os Sodoma e Gomorra, que foram totalmente destruídas, e tornou o termo sodomia incluso em todos os idiomas. O papel da igreja. Já passou da hora, através da obediência à ordem de Jesus em Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações. Jesus, de ensinar os casais, os pais, os filhos a viverem dentro dos princípios do reino de Deus. E não nesse paganismo, mundanismo, nessa idolatria, nessa feitiçaria que os principados lançaram para dentro da grande parte da igreja de Jesus, aonde a cobiça pelo dinheiro, pelo número de membros é maior do que fazer a vontade do Senhor. Como não podem destruir a igreja do Senhor, eles contaminaram, assim como fizeram com as igrejas de Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Éfeso e Sardes. Então vocês vejam que dessas igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, que simbolizam toda a igreja do Senhor, infelizmente, as 2 igrejas que não foram contaminadas eram pobres. Esmirna, que era perseguida, e Filadélfia. As igrejas ricas, especialmente a mais poderosa delas, que era Laodiceia. Jesus nem estava dentro. Eram igrejas que apodreceram no pecado. Está aí a mensagem da palavra do Senhor. Então olha bem o que o seu filho, sua filha está aprendendo, como ele está vivendo. Esses adolescentes que mal aprenderam coisas da vida, que já estão namorando, e muitos deles já estão tendo relações sexuais. O que estão vivendo, os filmes que você está assistindo, colocando dentro da sua casa, não só pelo computador, pelo celular, pela televisão, todos eles são portais, e entram quem você permitir. E com certeza, os demônios vão querer entrar na sua casa. Se você tem filho, criança, adolescente e jovem, não se preocupe. Ele pode fazer o casal ficar realmente apóstata dentro da igreja, mas eles têm um interesse especial nos filhos. Então está na hora da igreja acordar e olhar, os pastores,
olharem o que está sendo feito com essas crianças. Hoje os pais, e todos ficam orgulhosos quando vê lá no altar da igreja as crianças, né, da congregação, de cada congregação, aos domingos, fazendo danças bonitas, né, louvando ao Senhor com danças, outros fazendo representação teatral, outros músicos tocando no louvor, fazendo belos solos, todo mundo fica feliz com isso. Mas eu quero lhe dizer que Jesus não mandou fazer nada disso. Jesus mandou fazer discípulos. E se a igreja não está fazendo isso, se você não está fazendo isso, não se preocupe. O diabo vai fazer deles, dos seus filhos, discípulos de Jesus. Não é à toa que o grande número de problemas que nós citamos, muitos deles estão dentro da própria igreja evangélica. Jovens que estão se mutilando, se prostituindo, fazendo coisas erradas, porque Jesus disse assim: ide, portanto, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, disse o meu Senhor, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ordenou. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que estão nos evangelhos e também com os seus apóstolos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a ordem do Senhor Jesus. Obedecer é uma escolha. Desobedecer também é uma escolha. Todas elas terão. As consequências são obrigatórias. Então que você tenha uma reflexão sobre o que você está fazendo, mas especialmente com seus filhos, porque nós vamos prestar contas ao Senhor dos nossos filhos. Então, muito mais feliz do que ver o seu filho tocando, cantando, dançando, sambando e teatralizando, é vê-lo um discípulo de Jesus. Jesus disse, não impeçais, deixai as criancinhas vir a mim. E ele fala que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Então nós temos a obrigação de apresentar o reino de Deus. Então você precisa saber o que é o reino de Deus. Quais são os fundamentos do evangelho? Pelo menos os 3 básicos para se caracterizar o evangelho do reino de Deus. Se você não sabe, está na hora de você aprender. Está na hora de você procurar aprender. Seja você quem for. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa série você possa ser abençoado. Possa Deus ter aberto os seus olhos para que você invista e cuide dos seus filhos. Se você não fizer isso, não se preocupe. Os principados vão fazer isso por você. Mas o resultado não vai agradar você. Hoje a gente vê uma porção de jovens e filhos, mães sofrendo e chorando, com filhos na cadeia, presos, envolvidos na droga, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. E fica perguntando, onde que eu errei? Olha, eu acho que mais importante do que ficar perguntando isso é fazer deles um discípulo. Mas para isso você precisa ser também um discípulo, uma discípula. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você possa ser muito, muito abençoado e abençoar os seus filhos. Eu encerro falando isso. Olha pelo teu filho, pela tua filha. E muitas vezes você vai ter que ser chato e chata, mas se preocupe muito mais com a alma dele do que com qualquer outra coisa. Não dá para agradar todo mundo, então agrade ao Senhor Jesus. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, o seu comentário, o seu like. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você entende que precisa, que tem filhos e que precisa ouvir essa mensagem. Vamos cuidar dos nossos filhos. Não fique feliz de ver o seu filho fazendo coisa errada, porque você deve saber que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nem contra o seu filho, nem o amiguinho dele que está levando ele para o mau caminho, o amiguinha. É contra quem está atrás deles. E aí você vai ter que aprender a batalhar. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, assista o vídeo 1, 2, 3 e 4. Os 4 vídeos para você ter uma visão muito mais ampla de tudo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.